Nós estamos aqui com o JMV TV, JMV Notícias, estamos ao vivo, 16 horas e 34 minutos, reprise logo mais às 19, 21 e 23 horas. E nós estamos falando aqui sobre a Semana do Idoso, Prefeitura de Timbó, né, com uma vasta programação para marcar esta semana, essa sexta Semana do Idoso. Mas vamos falar um pouquinho com a Cristiane Kai Stein, coordenadora do projeto Pratique Saúde. O que consiste esse projeto Pratique Saúde? Sim, o nosso projeto, na verdade, ele surgiu de uma parceria com a Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal de Esportes. Então, com o intuito de tentar sempre obter a qualidade de vida dos nossos idosos e outras faixas etárias também. Então, atualmente, nós estamos atendendo as unidades de saúde. Nós atendemos, assim, todas elas, abrangemos as 11. Além disso, o próprio ancionato da cidade e o CAPS, que é o Centro Psicossocial, né? Então, nós fazemos várias atividades para justamente tentar, assim, mostrar a importância da atividade de vida como um fator de prevenção de uma série de doenças. E até mesmo como, assim, um fator amenizador de outras tantas. Então, hoje em dia, nós já sabemos que é muito importante a atividade física. Então, assim, nós podemos estar prevenindo maus como, por exemplo, a doença de Parkinson, o mal de Alzheimer. Nós podemos estar reduzindo os níveis pressóricos, né? Então, quem tem pressão alta. Então, nós podemos também estar diminuindo os níveis glicêmicos, que é o açúcar no sangue, tanto quem já é diabético, como também como fator preventivo, né? E uma série de artroses, essas ites e por aí afora. Agora, Cristiane, que tipo de atividade essa rapaziada, essa garotada da terceira idade aí pratica? Conta pra gente. Sim, como o nosso público, assim, nós voltamos mais à questão da atividade física propriamente dita, então, assim, o leque é muito grande. E então, com isso, nós conseguimos oferecer a eles as massagens, né? Então, até mesmo sessões de automassagem, onde eles podem estar buscando as sessões de relaxamento. Nós também oferecemos musicoterapia. Então, através da música, nós, assim, além de estarmos recreando a nossa população, nós também estamos, assim, trazendo outros benefícios, a criatividade, a coordenação. Nós também trabalhamos com caminhadas, com sessões de alongamentos. Nós trabalhamos com a resistência muscular localizada. Então, assim, além disso, nós temos outras atividades recreativas, porque nós sempre comentamos. Na verdade, como até nós estávamos comentando anteriormente, né, Salmos? Sim. Então, eu penso que velho, a pessoa que se faz velha, né? Então, assim, é claro que nós sabemos que o envelhecimento é um processo natural. Não tem como nós escaparmos dele. Né? Então, nós temos que pensar um nível mais amplo essa questão. Nós temos que pensar que para nosso indivíduo, digamos, chegar a uma boa idade, que por sinal a melhor idade, então nós precisamos estar dando qualidade para ele. E isso nós podemos proporcionar através da nossa atividade física. E até mesmo temos sessões até desportivas. Nós, assim, às vezes estamos até jogando futebol, handebol, e assim eles até se divertem, porque muitos chegam até a dizer que nunca tiveram tal oportunidade anteriormente. Então, assim, nós tentamos abranger a melhor forma possível. E até o nosso prefeito, ele instalou as 2 praças na cidade. E, assim, esses aparelhos estão sendo muito bem vistos também pela nossa população, né? Então, assim, nós sempre estamos tentando orientar a nossa população e eles também têm acesso livremente. Na hora que eles, de repente, têm um tempinho, estão caminhando, e ali eles também podem estar, assim, propiciando ao organismo uma série de benefícios, né? Através dos alongamentos. Cristiane, tem, logicamente, cada pessoa tem um certo condicionamento e, de repente, um gosta de praticar caminhada, outro tipo de exercício, né? Cada pessoa, cada caso é um caso. Sim, exatamente. E até isso é importante nós sempre levarmos em consideração.
Então, assim, o nosso atendimento, justamente, ele atende, assim, do nível micro para o macro. Então, nós atendemos o indivíduo nas suas peculiaridades. Então, por exemplo, é claro que se um dia nós estamos propondo uma caminhada e eu sei que ali no meu grupo eu tenho um cardiopata, por exemplo, alguém que tem uma doença cardíaca importante, então é claro que naquele dia eu vou preferir um local plano, né, e não assim muito íngreme. Então nós atendemos essa questão individual e disso partindo para o coletivo. E é claro que assim nós sempre, antes do atendimento, nós temos um cadastro. Então assim nós fizemos uma entrevista individual com cada praticante nosso e nós sabemos a medicação que eles tomam, os problemas de saúde assim já diagnosticados previamente pelos médicos, né, das unidades de saúde da família. Então nós sabemos, por exemplo, que alguns são hipertensos, outros são diabéticos. Nós atendemos também assim parkinsonianos, né, até mesmo assim outras pessoas que portam algum tipo de deficiência. Só para eu fico realmente maravilhado. Tem um cidadão lá em Pomerode. Esse senhor, ele tem 70 anos. Ele pratica natação lá terças e quintas lá numa academia lá em Pomerode, lá numa escola de natação, perdão. Já desde... Eu até havia perguntado para ele, um dia eu fiz uma entrevista lá na Rádio Pomerode, e já desde os 30 anos de idade, tem 70 anos. Mas o homem tem um condicionamento físico, uma resistência que bota qualquer garotada, como diz o outro, no bolso. É incrível, Malaígras. Concordo com você, Quem que faz, né? Lógico, também não fuma e toma uma. Eu perguntei, e aí, fuma, bebe? Não, Salmo, não fumo, toma uma cervejinha dentro uma vez ou outra e ainda faz caminhada. Salmo, só para complementar essa deixa, teve há muitos anos atrás, quando eu era atleta, eu li um artigo de Pierre de Mondani, é um francês, hoje falecido. Ele disse, nossos corpos estão predestinados a viver 120 anos. Não vivem não por uma falta de constituição, mas sim pela forma a qual nós a tratamos. Ou seja, se você tem praticamente, no mínimo 4 vezes por semana fazendo uma atividade física, andar de bicicleta, caminhar, fazer academia, dançar também, cuidar um pouco da alimentação, eu tenho certeza que a longevidade está muito próximo à pessoa que faz isso. Ou seja, 120 anos conforme da pessoa, como você tratar o seu corpo. Muitas vezes a gente maltrata o corpo diariamente com agressões verbais, com agressões de como você maltrata, digamos, o marido, a esposa, filhos, netos, tá? Ou como você é maltratado por agressões, eu digo verbal, tá? E isso fora fisicamente. Então esse francês, ele sempre, inclusive, ele terminou no texto dele dizendo assim, nada no mundo faz mal, porém, tudo pode fazer mal. Depende de a quantidade e como você, o teu estado físico e psíquico está. Nada em excesso. Nada em excesso. Nada em excesso, né? É uma verdade, né? Sim, é verdade. E a gente, nós judiamos muito do nosso corpo, queira ou não, né? Muito, muito. E assim, até posso ampliar um pouquinho essa questão, no sentido assim, nós, por exemplo, podemos até, enquanto profissionais de educação física, estar orientando a prática regular da atividade, né, que antes a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, estabelecia 3 vezes por semana. Hoje em dia já aumentou para 5. Certo. Mas não adianta, de nada adiantará se nós, por exemplo, fazermos a nossa parte e o indivíduo não fazer a própria. Né? Então, hoje em dia tem muito aquela questão de corresponsabilidade. Então, nós orientamos para a prática correta, né, para evitar assim lesões e outras situações e justamente para ter a atividade física como benefício. E até essa questão quando o senhor falou 70 anos, até o senhor irá se surpreender ainda mais se eu disser que nos nossos grupos nós temos assim pessoas de 84, 85 anos praticando atividade. Nossa. E sem contar que no próprio ancionato, que já atendemos até assim a dona Helena, que era centenária, né, ela faleceu agora. Então, assim, nós percebemos que realmente basta um pouco de boa vontade também e dessa questão, assim, de coparticipação, né? E a atividade, ela é super prazerosa.
Então nós podemos até mesmo estar assim trazendo a própria endorfina, que é uma substância antidepressiva natural do nosso organismo, né? Então, realmente, a longevidade, ó, nós podemos estar alcançando. Atividade física é bom para o estresse, né, Malá, para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Pois não? Salma, só para complementar, Sim. tá? Eu recente estive fazendo um curso em Blumenau e foi uma coisa assim que até me surpreendeu, até gostaria de deixar aqui, para que nós possamos ir para casa pensar. Vamos fazer uma estatística, tá? Vamos pegar assim, ó, 100 anos atrás. Lógico, nós não temos essa experiência, mas conversando com o vovô, com o bisavô, existia idoso? Não, não existia idoso. O idoso era de 30, 35, 40 anos no máximo. Ele vinha falecer. E quando se tinha um idoso em casa, 45, 50 anos, era dado como assim, ó, inválido. Ou seja, assim, ele fica lá, porque não serve mais para nada. Já bastava o sujeito, o cidadão, Exatamente. se aposentar, já Pronto. Já E estava hoje, com o pé na cola. sim. Aí eu pego a geração do meu pai, que eu posso assim, falar mais próximo, tá? A geração do meu pai, meu pai faleceu com 55 anos. Novo. Hiper novo. E assim, ó, foi a geração dele. Hoje, como a Cris falou, tá? Tem uma senhora, a dona Natália, que eu até gosto de mencionar, ela está com 83 anos, vai fazer 84. Ela faz dança coreografada, apresentando em jogos abertos, em competições e até sendo convidada para apresentações de grande nível. Então, com 82 anos.